Boa noite, pessoal. A gente está entrando agora com o nosso Agora ao Vivo, sobre cidades humanas, sustentáveis, inteligentes. E estamos aqui esperando vocês se conectarem também. A gente acabou se atrasando um pouquinho para entrar hoje, porque a gente estava aqui fazendo uma discussão super importante sobre a mobilização do agora. A gente está num momento muito importante, que tem bastante gente querendo participar. E estou aqui com o Christian, que veio especialmente para a gente fazer o nosso Agora ao Vivo sobre cidades. Boa noite, Christian. Obrigada por ter vindo. O Christian é membro do Agora também. Tudo bom, Paty? Bom, esse é o segundo Agora ao Vivo de uma série que a gente vai ter aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. E o objetivo principal, acho que é escutar muito do que as pessoas têm para compartilhar com a gente sobre temas muito importantes para o futuro do Brasil. E, bom, estamos aí de olhos e ouvidos abertos, que é para captar o máximo de insights de vocês para poder aprofundar as discussões. Esse ponto é super importante, né? Porque quando a gente está aqui fazendo o desenho dos nossos temas do agora, né? Das agendas do agora, qual que é o sonho para o Brasil que a gente quer ter nas nossas prioridades, a gente percebeu que é muito importante escutar as pessoas, né? Porque o sonho é para o Brasil, é para os brasileiros. Então, tem essa mistura aqui da gente começar a estudar os temas, começar a entender os grandes desafios e oportunidades que a gente tem no Brasil, mas com essa interação. Então, é muito importante, de fato, a gente ouvir e entender o que importa para as pessoas, né? A vida em cidades é uma coisa muito curiosa também, porque se a gente pensar que 85% dos brasileiros vivem em cidades, né? A nossa vida é em cidades, então é até difícil a gente imaginar essa pauta de outra forma, mas em outros países não é assim, né? A gente pega países como a China, como a Índia, né? Eles têm um percentual ali de pessoas vivendo em cidades muito menor que a gente, né? Nossa vida é nas grandes cidades. O nosso mundo aqui no Brasil é nas cidades hoje em dia, né? Então não tem como fugir desse tema que é tão importante para o futuro da nação como um todo. Bom, a gente estava dando um tempinho para vocês se conectarem, então acho que a gente vai parar um pouquinho até para a gente se apresentar, né? Então eu sou Patrícia, eu sou mestre em gestão pública, tenho trabalhado com esse tema de cidades há bastante tempo já, quase 10 anos agora, trabalhei com cidades pelo Brasil inteiro, mas é um tema que é muito importante para mim. Eu nasci no Campo Limpo, aqui em São Paulo, e hoje eu moro aqui na região de Pinheiros, que é onde a gente está agora, e para mim esse é um tema muito importante porque a maior parte da minha família continua morando na região do Campo Limpo, tem algumas pessoas que moram ali na região do Real Parque, do lado da favela do Real Parque, e a gente viu assim a mudança da cidade de São Paulo. Hoje eu moro a 20 quilômetros da maior parte da minha família, e a diferença de vida, de qualidade de vida conforme você vai viajando por São Paulo é impressionante, né? 20 quilômetros, quase 20 anos de diferença de idade média ao morrer, e vários outros indicadores, se a gente for olhar por saúde, na moradia, na segurança. Eu saio daqui e vou indo bairro a bairro, e a desigualdade é visual nas cidades. Então esse é o tema que, assim, pessoalmente, ele é muito importante para mim. São vários mundos dentro de uma cidade só, né? Não dá para acreditar, né? Bom, eu sou o Christian, eu sou jornalista, trabalho com estratégias de comunicação, engajamento, numa consultoria que ajuda organizações, ONGs e empresas a se conectarem com a sociedade. E hoje em dia as organizações estão muito voltadas a temas que tangenciam diretamente as cidades. Quer dizer, a nossa convivência, o nosso dia a dia, ele se dá nas cidades, como a Patrícia acabou de falar, 85% das pessoas, dos brasileiros, vivem hoje em centros urbanos, então os nossos grandes problemas estão concentrados também nas cidades. Diferentemente da Paty, eu venho de uma cidade muito pequena no interior do Paraná, que se chama Chopinzinho, eu tenho que fazer também a minha propaganda, né? O pessoal de Chopinzinho que vai acompanhar agora vai se sentir orgulhoso. Mas é uma cidade de 20 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, onde a praça pública ainda é o lugar onde as pessoas se encontram, onde as discussões são feitas ao ar livre. E eu acho que a gente precisa resgatar um pouco no Brasil esse costume que as cidades interioranas têm de discutir as coisas abertamente. Hoje em dia as redes sociais são uma espécie de praça pública. Eu acho que esse é um ambiente muito oportuno para a gente discutir o Brasil, falar o que a gente quer para o futuro das nossas cidades mais humanas, mais inteligentes, e é por isso que a gente está aqui hoje. É isso aí, então a gente vai contar um pouquinho do que a gente tem feito no nosso núcleo temático de cidades, mas a ideia é contar para pegar perguntas de vocês e a gente fazer um debate mais voltado
a prioridade das pessoas que estão com a gente hoje, tá? Então, em cidades, quando a gente quer falar desse tema, primeiro uma inovação já que existe é quando a gente coloca cidades na pauta, né, num debate nacional. Isso já é inovador, porque geralmente as pessoas discutem cidades quando estão falando de eleições municipais, e não dá para ser assim. Cidades tem que ser uma discussão constante, né, porque a gente está falando aí de quase 170 milhões de brasileiros que vivem em cidades hoje. E as nossas cidades, das 20 maiores regiões metropolitanas da América Latina, 10 estão no Brasil. Mas a gente também tem cidades nossas em rankings não muito bons, né? Nós temos aí das 50 cidades mais violentas do mundo, nós temos quase 30 cidades aí que são brasileiras, né? E a gente tem aí algumas estatísticas de novo que a gente está do lado ruim aí do ranking. Um exemplo também é mobilidade, que a gente vai conversar um pouco mais aqui, mas o brasileiro chega a perder aqui entre 1h30 e 2 horas de deslocamento todo dia, né? E uma ponta, né? Uma perna. Então, eu falei da minha família morando no Campo Limpo, você quer atravessar, e geralmente as pessoas moram, né, na periferia, nos subúrbios, e vão para o centro da cidade, e elas acabam perdendo ali nesse deslocamento muito tempo da sua vida. Isso é uma perda de produtividade sem tamanho, né, Paty? Tem... De produtividade, de qualidade de vida, né? Tempo com a família. Eu tenho 2 filhas pequenas, cada hora que eu passo no trânsito eu falo, poderia chegar mais cedo em casa. Então eu fico pensando, as mães que acordam às 5 da manhã, vão pegar ônibus, como é que a gente melhora esse dia a dia, né, das pessoas, sem contar segurança no trânsito. Eu tenho uma irmã que acorda muito cedo para trabalhar e estuda à noite. Ela vai de ônibus de manhãzinha e volta de ônibus à noite muito tarde. E a gente fica preocupado, né, enquanto a pessoa não chega em casa, para a gente saber que tá todo mundo bem. Mas falando um pouco do agora, o que a gente fez? A gente sabe hoje que 85% das pessoas vivem em cidades, e a gente começou a levantar quais são os maiores desafios da vida em cidades. Alguns exemplos dos desafios que a gente começou a mapear tem a ver primeiro com o orçamento, né? Como é que é a alocação das responsabilidades e do orçamento nacional. O Brasil, no sistema federativo, ele acaba tendo os municípios com uma responsabilidade cada vez maior, né, com iluminação pública, coleta de lixo, manutenção de vias públicas, e tem um percentual relativamente pequeno da arrecadação nacional que vai para os municípios de uma forma direta ou através também das transferências intragovernamentais. Mas isso é uma das questões importantes para a gente discutir. A outra é que a gente migrou muito rápido para a cidade. A gente tinha a população vivendo muito no campo, e essa migração ela se concentrou ali entre as décadas de 50 e de 80, e o crescimento foi muito acelerado e um pouco desordenado. O planejamento não acompanhou o mesmo ritmo da urbanização. Exatamente. Então a gente pega como paralelo de 1940 até 2000, né, a população vivendo em cidades quase triplicou. Então de um dia para o outro a gente tem ali essas megacidades. E aí agora a gente organizou os desafios em cidades ao redor de 10 eixos. Né? Então a gente está olhando mobilidade urbana, que é uma das grandes questões da população, segurança pública nas cidades, uso eficiente de recursos, né, o uso da água, da energia, a questão do saneamento, que é muito importante para os brasileiros, empreendedorismo e inovação nas cidades, urbanismo e moradia, né, a questão da moradia é ainda super importante, saúde pública, qualidade de vida, educação e formação humana nas cidades, governança e participação cidadã, isso que você falou, como é que a gente traz os cidadãos para participar do processo político nas cidades, né? E emprego e atividade econômica nas cidades. Desses 10 desafios, a gente escolheu 5 que são mais relevantes, né? Então eu falei de mobilidade. São Paulo tem aí 3 das 50 cidades mais congestionadas do mundo. São Paulo, no Brasil, desculpa. Segurança pública, eu já citei alguns dados, mas o Brasil é um dos países mais violentos do mundo também. A parte de saneamento é uma questão super importante, de água tratada. Urbanismo e moradia, a gente tem um déficit habitacional ainda muito grande no Brasil, então a gente tem cerca de 6 milhões de famílias hoje sem domicílio adequado, e a questão da participação popular e da transparência da gestão pública nas cidades é um outro ponto que a gente está olhando bastante. Mas aí eu sei, Christian, que você tem trabalhado muito com temas de mobilidade.
E como a gente sabe que é uma questão super importante para os brasileiros, eu queria te ouvir um pouquinho para contar para as pessoas que estão participando aqui com a gente, o que a gente tem visto, né, no Agora sobre cidades. Não, legal. É importante, eu acho, falar sobre esse tema, porque nos últimos anos, principalmente depois das manifestações de junho de 2013, mobilidade acabou entrando na pauta da cidade de uma maneira muito forte, porque, embora esse seja um problema crônico nosso de muitos anos, depois das manifestações ele acabou ficando um pouco mais evidente. Esse foi um marco importante da mobilização social que se deu em torno do tema aqui no Brasil, Paty, mas só depois dessas manifestações é que o Brasil colocou o transporte, por exemplo, nós colocamos o transporte como um dos direitos básicos dos brasileiros no artigo 6º da Constituição. E é muito importante pensar sobre isso porque a rotina da mobilidade dos brasileiros ela é um pouco escondida, a gente se locomove para fazer absolutamente tudo, para trabalhar, para estudar, para se divertir, mas a gente acaba não pensando com muito afinco sobre isso. É importante a gente ter a ideia, por exemplo, de quanto a mobilidade pesa no orçamento das famílias. E o fato é que hoje em dia no Brasil a mobilidade, o primeiro ponto que define ela é o fato dela ser muito cara. Hoje em dia, as famílias brasileiras gastam em torno de 20% da renda do orçamento familiar com mobilidade. E elas gastam também 5 vezes mais com mobilidade privada, quer dizer, com transporte privado, do que com transporte público. Isso demonstra como a gente tem muito a avançar ainda nesse tema do transporte público, que, se você for fazer uma reflexão e olhar para as grandes metrópoles do mundo, é o tema que mais mobiliza atenção, porque o transporte público é aquele capaz de levar um número muito maior de pessoas, enfim, vai ter um impacto muito menor no ambiente, ele é mais eficiente do ponto de vista urbano. A gente tem também uma questão que a mobilidade brasileira ela é muito ineficiente. Como você mesma falou, duas das 10 maiores das cidades com maiores congestionamentos do mundo são brasileiras. E hoje em dia, o custo estimado do congestionamento nas cidades é em torno de 4% do PIB. É muita coisa, é muito recurso que vai fora, só porque a gente fica muito tempo parado no trânsito. E, por fim, a gente precisa ter uma ideia também de que a mobilidade ela é uma questão muito perigosa. Hoje em dia nós perdemos, por ano no Brasil, 47 mil vidas em acidentes de trânsito nas estradas, muito por causa de uma falta de planejamento de mobilidade urbana. Esse, para você ter uma ideia, é o segundo maior motivo de mortes no Brasil de jovens. No mundo é o primeiro maior motivo, e aqui no Brasil é o segundo maior motivo. Quer dizer, a gente está falando sobre um tema que mexe muito com a vida de todos os brasileiros e que precisa de uma atenção super especial em políticas públicas para que a gente possa criar cidades mais humanas, né? Tem uma coisa que é importante a gente ter em mente em relação à mobilidade, é que, assim, nos últimos anos, com o aumento do crédito e com uma expansão da renda da população, a adoção, quer dizer, a compra de carros, que é um transporte individualizado, que não leva muita gente, aumentou muito no Brasil. Então, de 2003 a 2014, mais ou menos, a frota circulante no Brasil mais do que dobrou. Isso fez com que as pessoas passassem a andar menos de transporte público. O transporte público caiu relativamente... percentualmente no uso, né, como preferência de uso dos brasileiros. Eu acho que é muito claro isso quando a gente vai conversar com um cidadão, com uma cidadã pelas ruas do Brasil. Um dos maiores sonhos das pessoas ainda é ter um carro, mas a gente sabe que para a mobilidade do futuro, para as cidades do futuro, é cada vez mais preciso incentivar o uso de transporte público, o uso de transporte não motorizado, bicicletas, criar cidades que funcionem em torno de centros onde as pessoas possam trabalhar, se divertir muito próximas e elas possam caminhar de um lugar até o outro. Quer dizer, a gente tem que respeitar o uso da cidade, criar cidades humanas, criar cidades que tenham uma convivência mais incentivada para que a mobilidade também reflita as cidades do futuro, né? É super importante esse tema, Cristian. Eu estava dando uma olhada aqui também, tem alguns comentários interessantes e alinhados até com o que a gente vai falar na sequência. O Jardel Barros fez um comentário falando que precisamos lutar para que haja descentralização da União, dando mais autonomia aos municípios. E o João Manuel do Nascimento, ele perguntou como as mudanças climáticas representam desafios para as cidades.
E aí, Jardel, João, isso está muito... Quando a gente pegou esses 10 desafios, e aí, com base nesses 10, a gente priorizou 5, a gente viu que tinha algumas questões que não são específicas de cada desafio, mas que precisam ser resolvidas para melhorar as questões de desafios das cidades como um todo. Elas são transversais, né, Paty? Exatamente, são 4 temas transversais, e vocês mencionaram 2 deles. Então a gente falou que para o Brasil estabelecer uma visão ambiciosa de ter de fato cidades que são sustentáveis, humanas, inteligentes, devolver as cidades para os cidadãos, né? Acho que isso é muito importante, né? Cidades para os cidadãos, tem 4 coisas que precisam acontecer além de resolver esses desafios que a gente colocou. E uma delas é exatamente essa revisão do Pacto Federativo, né? Como é que a gente fortalece o papel dos municípios? Né? Já que hoje o município, o gestor público que trabalha no município, o prefeito, os secretários ali são os que estão mais próximos dos cidadãos e eles têm muita entrega que já está sendo feita na ponta, mas o orçamento ainda é muito centralizado. Então tem sim uma discussão muito importante para a gente fazer, é que essa revisão desse pacto federativo, criando um modelo mais moderno de gestão de cidades, né, muito mais próximo das pessoas. Então, 100% de acordo aí, Jardel, que essa é uma discussão super importante que a gente está priorizando dentro do agora. Inclusive para endereçar temas importantes como esse da mobilidade, né, Paty? Porque, por exemplo, no Brasil hoje a gente tem, se você for estudar bastante a fundo esse tema, já existem soluções muito bacanas para melhorar a mobilidade nas cidades. O Brasil tem uma política nacional de mobilidade urbana que já foi estabelecida a partir de uma lei que é de 2012, mas essa política ela ainda não é cumprida por todos os municípios. O governo federal incentiva que municípios acima de 20 mil habitantes tenham planejamentos próprios de mobilidade urbana, mas até no final do ano passado, por exemplo, só 5% dos municípios a partir desse tamanho tinham entregado os seus planejamentos. Então a gente tem que incentivar não só a descentralização das decisões, mas também ter um trabalho de incentivar os municípios e as lideranças municipais a trabalharem em torno desses temas que muitas vezes já tem um planejamento macro feito, um planejamento nacional feito, mas que precisa descer até as cidades. Esse ponto do planejamento é super importante. E dos 4 temas transversais é o segundo, essa questão do planejamento de longo prazo, de uma forma mais integrada, né? Porque a gente tem vários planos, tem plano de mobilidade, a gente tem plano diretor, então tem vários planos que são feitos no nível das secretarias das áreas, né, específicas, e plano de desenvolvimento urbano, né, mais amplos, mas a gente precisa desse planejamento integrado das 10 melhores cidades para se viver no mundo. 9 fazem planejamento de longo prazo, né? Então a gente pega Melbourne, né, que é hoje considerada a melhor cidade para se viver no mundo, ela tem o planejamento que tem tudo a ver com mobilidade, né? Eles colocam lá Melbourne, a cidade de 20 minutos, colocando que não é só a pessoa se deslocar, mas a 20 minutos da sua casa você precisa ter um hospital perto, uma escola perto, você precisa resolver sua vida a 20 minutos. Imagina isso em São Paulo. Seria um sonho. E aí, até nesse sentido, pegando uma pergunta que o André Maciel fez, ele falou do grande benefício da gente se agrupar em cidades, né, que seria compartilhar e otimizar os recursos. E que a cada dia parece que a gente perde mais o senso de coletividade. Como resgatar esse senso tão fundamental para a cidadania? André, essa é uma grande questão que a gente priorizou. Tá? Aqui a gente está falando muito de governança e participação cidadã. A gente não tem a resposta para a sua pergunta, mas a gente quer muito construir isso com vocês. Então, ideias, dicas nessa direção, acho super importante. A gente está mapeando hoje coisas que estão sendo feitas no Brasil e fora do Brasil. Tem muita coisa legal. A gente tem, por exemplo, o Thiago Vinícius, que é um membro do Agora também, está fazendo um trabalho. Ele fez o primeiro coworking lá no Campo Limpo, né, que tem a agência Solano Trindade, onde ele agrupa empreendedores da região para dar visibilidade para eles, fazer um trabalho, todo mundo contribuindo para a cidade, na região, integrando isso com políticas públicas, com a iniciativa privada, levando gente para ir lá conhecer o trabalho deles. Eles têm um trabalho também de horta orgânica, né, dentro da cidade, para acabar com o que eles chamam de desertos urbanos, né, que as pessoas não têm acesso a esse alimento de qualidade. Então, isso está acontecendo já no Brasil, em São Paulo, e tem assim, uma infinidade de exemplos, mas eu acho que para a gente criar um modelo de participação robusto e que tenha um impacto relevante, a gente vai precisar pensar aqui, e faz parte da nossa ideia trazer propostas e, no mínimo, exemplos de referência que estejam funcionando com relação a isso.
Eu só não queria... Fala um pouquinho desse tema que eu sei que você conhece ele também, Cristian, até porque você faz isso muito na causa. Depois eu queria só voltar à pergunta do João Manuel, que eu acho ela também super importante. Eu acho importante a gente ter levantado essa questão, porque o fato é que bons exemplos a gente tem aos montes, né? Os brasileiros são muito criativos na hora de criar soluções para problemas que afligem o entorno onde eles vivem. Só que esses bons exemplos a gente precisa jogar a luz a eles, porque os bons exemplos precisam virar políticas públicas mesmo, né? Ser implicados em escala, né? Exatamente. Não dá pra ficar isolado. A tecnologia tem um papel importantíssimo nesse aspecto, porque assim como uma coisa que tá dando certo em algum lugar pode dar em outro, às vezes tem coisas que basta só um pouco de visibilidade e uma ajuda para que as coisas consigam ganhar uma escala um pouco maior. A gente tem hoje em dia métodos para mapear isso. Dentro do Agora a gente também tem empreendedores da tecnologia que se empenham em criar aplicativos para fazer com que as pessoas participem cada vez mais da gestão das suas cidades, mas eu acho que o ponto do André é muito de como a gente pode dar mais escala para esse tipo de solução, né? O que é totalmente plausível. Você falou de tecnologia, né? É a minha área, eu trabalho com inovação digital em cidades, tenho dado aula para gestores públicos sobre isso, e a gente tem algumas iniciativas muito interessantes do governo brasileiro acontecendo que precisam ser incentivadas. Uma delas é o Plano Nacional de Internet das Coisas, né, que a gente falou exatamente quais são os maiores impactos aqui da tecnologia para ajudar a resolver a vida das pessoas. Se a gente pensar na internet das coisas aplicada, mobilidade tem um impacto enorme, né? Monitoramento inteligente de tráfego, como é que a gente pode evitar acidentes, tem uma parte também da aplicação de tecnologia para melhorar a segurança nas cidades, né? Também monitoramento através de câmeras, reconhecimento de formação de multidões, então tem muita coisa que dá para fazer e a gente vê a tecnologia como o terceiro tema transversal, que é fundamental para melhorar a vida na cidade. Se a gente vê os desafios que a gente tem hoje em cidades, esse contexto de restrição orçamentária, né, os pedidos da população e como a gente aumentou a aglomeração urbana, não tem como resolver isso sem a tecnologia. Então, acho que a tecnologia vai ser um grande meio para a gente devolver a cidade para os cidadãos. E aí, o nosso quarto ponto é exatamente todo o tema de sustentabilidade e resiliência, né, que é a pergunta que foi feita ali pelo João Manuel do Nascimento, que é promover uma agenda de sustentabilidade e resiliência para preparar as cidades para mudanças climáticas, efeitos da globalização e desse crescimento acelerado, é assim uma agenda super importante para a gente. Então, quando a gente fala no contexto das mudanças climáticas, a gente tem especialistas nessa área com a gente como membros do Agora. A gente tem trabalhado, inclusive sustentabilidade e resiliência, a gente tem um núcleo temático só sobre isso também. Então a gente trata disso em cidades, mas a gente tem um núcleo temático só sobre isso também. E a gente tem trabalhado com alguns pontos diferentes nessa questão, né? Então, mudanças climáticas, como é que a gente trabalha também com a questão das políticas de resíduos sólidos, é um outro bloco, e como é que a gente prepara melhor as cidades para momentos de crise, de desastres, né? Para a gente ter respostas mais estruturadas e mais rápidas. Então a gente tem ali dentro desse grupo sustentabilidade esses 3 temas que estão sendo trabalhados na nossa agenda de cidades também. É muito importante ter tudo isso em mente, Paty, porque de certa forma todos os desafios que a gente está falando aqui no grupo de Cidades Humanas, é legal a nossa audiência também ter uma dimensão de que cidades humanas abarcam um mundo de possibilidades, então toda e qualquer interação que a gente tenha nas metrópoles ou nas cidades médias são possíveis temas para a gente abordar, mas é muito importante ter essa agenda de priorização, que é como você falou, para que a gente saiba atacar os principais problemas com um pouco mais de urgência, né? O Ulisses está nos perguntando aqui, por exemplo, como seria possível a descentralização se a maioria dos municípios não são autossustentáveis. De fato, a gente está falando aqui muito sobre uma mudança, inclusive, de sistema, né, Paty? Tem muita coisa aqui dos desafios transversais que você citou antes, que tem a ver com o empoderamento dos municípios para que eles consigam administrar melhor e mais recursos que vêm dos impostos que nós pagamos. Então, todos esses problemas aqui, de alguma maneira, claro, eles têm a ver com uma mudança de sistema também, né? Então... e essa questão é chave,
Ulisses, porque hoje você tem razão, 86% dos nossos municípios, eles se encontram numa situação fiscal bastante difícil, né? Ou crítica, deficitária. Dramática, né? Então essa é uma questão bastante importante. Quando a gente fala de descentralização, na verdade é um balanço entre a responsabilidade e o acesso ao recurso. A gente tem até que tomar cuidado como é que a gente usa esse termo, porque descentralizar nesse sentido de qual que é a responsabilidade federal, estadual, municipal, e como é que você aloca o orçamento de acordo com isso é uma coisa. A outra coisa que você está trazendo é muito importante também, e a gente está trabalhando agora, esse conceito de visão metropolitana e visão de distritos no Brasil, porque em alguns casos, principalmente os municípios com escala muito pequena, não se justifica ele estar ali totalmente independente dos municípios vizinhos, né? Então tem tido alguns pilotos super interessantes, por exemplo, secretarias de educação em municípios pequenos que viram que não tem escala para tocar sozinhos, eles estão se organizando em núcleos regionais. Então esse é um modelo bastante interessante para a gente testar, mas todo esse conceito das regiões metropolitanas e distritos, eu acho que é uma outra discussão que a gente tem que trazer para a mesa também, exatamente pelo ponto que você trouxe, que é otimizar o uso dos recursos. Legal. Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que a gente, de qualquer jeito, acho que já está dando o nosso horário aqui com vocês. Eu sei que todo mundo tem bastante coisa para fazer. A gente queria, em primeiro lugar, agradecer quem parou aí agora para discutir com a gente esse tema que é tão importante. Esse está sendo um aquecimento, né, do nosso Agora ao Vivo, foi o segundo que a gente fez, exatamente porque a gente viu assim, que a gente está aqui trabalhando, né, em velocidade de cruzeiro, organizando algumas escutas presenciais, mas a gente tem aqui a tecnologia a nosso favor para se aproximar das pessoas e contar aí em tempo real o que a gente está fazendo, então a gente achou super importante fazer isso. A gente vai ter toda quinta, às 7h30 da noite, esse tipo de diálogo, e a gente queria pedir para vocês divulgarem, continuarem comentando, trazer sugestões, comentários, porque assim a gente começa também a pegar um pouco ter uma ideia, a temperatura aqui do que está importando para as pessoas, o que vocês estão acompanhando, quais temas são mais importantes, né? Em cidades mesmo a gente falou de 10 desafios, que a gente já priorizou 5, mais 4 temas transversais, né? Então, dentro disso já tem bastante coisa para fazer, e para que isso seja real, é importante que reflita o que está na cabeça dos brasileiros que estão acompanhando a gente. E com essas contribuições de vocês também, ideias, referências, coisas que vocês já tenham visto, é muito importante. Se vocês puderem acompanhar a gente, quem não estiver acompanhando, por favor, se conectem, sigam a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente está como Agora Movimento, tá? @Agora Movimento. Vocês podem encontrar a gente lá. E a gente vai estar fazendo cada vez mais através do Facebook, do nosso site, do Twitter, do Instagram. A gente está divulgando não só esses eventos aqui ao vivo, mas também as escutas que a gente está fazendo. Hoje, ao mesmo tempo que a gente estava aqui, por exemplo, está tendo uma escuta ao vivo em Santo André, né? E é legal para quem está acompanhando a gente aqui, sabe em tempo real o que está acontecendo, e também se planeja para estar com a gente, se não presencialmente, pelo menos remotamente também, tá? E obrigada de novo, adoramos estar aqui com vocês hoje. Christian, obrigada. Imagina. Muito legal, você está sendo um super parceiro aí do nosso núcleo temático de cidades, acho que a gente está aprendendo muito juntos. Obrigada pela tua presença também. Com certeza, o Agora não para, né? Aqui nas redes sociais ou nas escutas ao vivo, acho que todo mundo tem muito a contribuir, porque todos os temas que a gente está falando aqui são infinitamente debatíveis. São diferentes pontos de vista, são pessoas que pensam de maneiras complementares, o nosso grupo é muito diverso e com certeza só tem a ganhar quanto mais opiniões a gente ouvir, quanto mais sugestões a gente tiver. Então, já que o tema de hoje são cidades humanas, eu acho que ao longo das mais de 5.500 cidades que a gente tem aí no Brasil, tem muitos exemplos legais de coisas bacanas que estão acontecendo e que podem ser compartilhadas com a gente. Eu acho que só assim que o Agora vai conseguir dar a dimensão nacional que a gente quer para o nosso plano e fazer com que essas ideias se concretizem mesmo no dia a dia dos brasileiros. Então, muito obrigado para todo mundo. Obrigado, Paty. Agora fica até a próxima semana. Eu queria só fazer um lembrete aqui que um dos princípios do Agora, a gente falou muito da pauta de cidades, mas é o combate às desigualdades. E eu acho que nesse tema de cidades é uma forma muito concreta para a gente lidar com isso. Não dá pra gente, em pleno século XXI aqui, depender do endereço que a gente nasceu para
ter aí o nosso destino traçado, né? O nosso acesso a oportunidades definido. Então, para mudar isso, a gente precisa mudar a vida nas cidades. A vida nas cidades precisa dar mais acesso a oportunidades para todos, em todos os bairros. As cidades, a gente vive em cidades, mas o bairro que a gente mora acaba separando a gente dos nossos amigos, da nossa família, e eu acho que a gente precisa mudar isso. O Agora tá com esse compromisso e a gente quer resolver agora. Isso aí, agora vai. Agora vai. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.